Este podcast é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais. Você ouve agora Politiza, um podcast para mostrar que tudo é política, mesmo quando parece que não é. Ei, você acha que conhece bem os seus direitos como consumidor? Quando a gente pensa nesse tipo de direito, parece que ele sempre existiu, né? Mas, na verdade, ele foi garantido no Brasil por uma lei federal que criou o Código de Defesa do Consumidor em 1990. São 35 anos. De lá para cá, muita coisa mudou e os desafios cresceram. E a Assembleia Legislativa de Minas decidiu reunir em 2025 os maiores especialistas nesse assunto em um fórum técnico com vários encontros chamado Direito do Consumidor, por melhores leis e relações de consumo. E é sobre essas relações, desafios e avanços que a gente vai conversar aqui neste episódio do Politiza. Eu sou Graziele Mendes, jornalista da Rádio Assembleia, e te convido para esse bate-papo com os meus colegas Luiz Felipe Balona, também jornalista da Rádio Assembleia, que apresenta o programa Direito do Consumidor toda terça-feira. Prazer te ter aqui, meu amigo. Prazer é meu, Grazi. E Heitor Peixoto, jornalista da TV Assembleia, que vai ajudar a gente a entender o papel da Assembleia de Minas na defesa do consumidor. Não é isso, meu caro? É isso, Grazi, obrigado e uma alegria estar em mais um Politiza. Alegria para nós. E o nosso convidado é quem entende realmente tudo sobre esse assunto, o coordenador do Procon Assembleia, Marcelo Barbosa. Obrigado pela presença, Marcelo. Eu que agradeço, é um prazer enorme estar com essa equipe de ouro aí da Assembleia Legislativa. Marcelo, vamos lá. Às vezes a gente, para entender o que a gente conquistou, precisa dar uma olhadinha para trás, para quando esse direito não existia, né? O que a gente tinha antes do Código de Defesa do Consumidor para proteger as relações de consumo no Brasil? É muito engraçado isso, né? Antes do Código, nós tínhamos aí o Código Civil, que é uma legislação, inclusive, que corre paralelamente com o Código de Defesa do Consumidor, para a defesa dos consumidores. E tinha apenas um único artigo, que era o artigo 159 do Código Civil de 1916 e o Código Comercial Brasileiro, com a legislação de 1850, que falava um pouco das viagens marítimas em relação aos direitos dos consumidores. Então, com o advento do Código de Defesa do Consumidor, nós tivemos uma estrutura aí de 120 artigos dedicada exclusivamente ao consumidor. Então, alguns exemplos. Antes nós não tínhamos a obrigatoriedade de ter data de validade nos produtos. Hoje nós temos. Inimaginável a gente pensar isso, né? Inimaginável. Você comprar um produto sem saber até quando ele vale. Exatamente. Uma outra situação interessante. Tudo que era publicado, você não era obrigado a cumprir. Aquilo era apenas um chamamento, um convite para você comer o sanduíche daquele jeito, fazer uma viagem para o lugar com aquela imagem. Hoje não. As publicidades, as ofertas, elas são vinculativas. Ou seja, o que está ali ofertado, seja por mensagem publicitária que for, tem que ser cumprido pelo fornecedor. Marcelo, qual é a importância, a partir da consolidação desses direitos, também do fortalecimento dessa estrutura que viria a dar origem ao que hoje é o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, né? Bom, antes do Código, nós tínhamos aí alguns órgãos de defesa do consumidor criados isoladamente, né? Nós tínhamos a Fundação Procon de São Paulo, nós tínhamos o Procon Municipal de Porto Alegre. Aqui em Minas Gerais, o próprio Procon Estadual, ele é de 1982. Com o advento do Código de Defesa do Consumidor, criou-se a Política Nacional das Relações de Consumo, que dos princípios era a proteção efetiva do consumidor. Como? Através da criação dos PROCONs. Então, o próprio artigo 5º do Código diz que para você executar a Política Nacional de Relações de Consumo, você tem que criar órgãos que possam operar essa defesa do consumidor, com juizados especializados, delegacias especializadas, defensorias públicas e promotorias e principalmente os PROCONs. E esse movimento aí se alastrou pelo Brasil e Minas Gerais também, né? Sem dúvida. Hoje nós demos exemplo de 3, né, antes do Código. Deve ter tido mais um pouco, né? Vamos botar 5. Hoje são quase 1.200 PROCONs no país. Mas aí na mesma época de criação dos primeiros PROCONs, também foi criada aqui na Assembleia, né, a Comissão de Defesa do Consumidor, aqui na Assembleia Legislativa de Minas. Essa comissão foi criada ali na década de 1990, ainda como Comissão de Defesa apenas do Consumidor. E pouco adiante, lá em julho de 2002, o escopo da comissão ele foi ampliado por uma resolução aqui da mesa da Assembleia, que virou Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte. E a gente voltando lá no passado, no histórico das reuniões,
a gente encontra os assuntos os mais diversos aí sendo deliberados por ela. Por exemplo, a gente já teve audiência aqui na Assembleia com pedidos de cidadãos pela efetivação da lei dos remédios genéricos, que é de 1999, e genéricos que hoje estão aí bastante disseminados pelo país inteiro. Olha só, a gente encontra audiências sobre golpes de consórcios de automóveis, audiência sobre supostos cartéis em supermercados, e olha essa audiência aqui de março de 2000, debater a necessidade de se cumprir a lei que restringe o uso do cigarro em lugares fechados. Hoje parece, como é impensável, né, Grazi? A questão dos produtos sem data de validade, hoje é meio impensável a pessoa acender um cigarro dentro de um ambiente fechado de uso coletivo. E aí a gente vê um exemplo de mudança de comportamento da sociedade a partir, né, depois dessas discussões que a gente já viu aqui na Assembleia. E tem um tema que eu vi lá no passado e eu achei que tinha sumido, que é a situação dos combustíveis adulterados, que é um assunto que aparecia muito aí no fim dos anos 90, início dos anos 2000, mas eu vi que agora, em julho de 2025, a comissão aprovou um requerimento pedindo providências para diversos órgãos aí para fiscalização em postos de combustíveis de Belo Horizonte por problemas exatamente nos combustíveis e nas bombas. E vi também reclamações lá do passado, essas sim mais atuais que nunca, como por exemplo o serviço de telefonia, esses que parecem nunca deixar de fazer parte ali do ranking de reclamações. As operadoras de celular sempre voltam, né? Em 2024, inclusive, a comissão fez uma audiência pública sobre esse assunto. E na época foi interessante porque vieram representantes de 3 operadoras de celular, é uma coisa que a gente não vê muito, né? As empresas mandarem representação, é uma oportunidade da gente ouvir de perto essas empresas, e nós temos aí inclusive uma fala do deputado Adriano Alvarenga, do PP, que é o atual presidente da comissão, que fez uma cobrança incisiva na época das operadoras em relação à qualidade prestada no interior. Vamos ouvir. Se você sai do município meio quilômetro, 1 quilômetro, você já não fala mais pelo telefone celular. Todos nós precisamos das operadoras. Então as operadoras têm que entender que tem que entregar um serviço de qualidade de fato. Não é só vender. Marcelo, é interessante que a proteção ao consumidor ela não pode dormir no ponto, né? Como o nosso colega Heitor falou, elas estavam sempre ali encabeçando a lista de reclamações. Nós tivemos algum avanço, mas ainda não é um serviço que você pode falar que é de excelência. E agora, os últimos relatórios de produção do PROCON já mostram que o perigo hoje contra o consumidor é outro, né? A parte financeira, cartões de crédito, esses problemas com consignados. Exatamente. Depois da pandemia, aumentou muito essa situação do sobreendividamento do consumidor. Ele foi vítima de vários golpes, ele teve que se endividar mais. Então, hoje, a falta de uma educação financeira, aliada à concessão irresponsável do crédito por parte dos fornecedores, faz com que os consumidores procurem os órgãos de defesa do consumidor para negociar suas dívidas. Então hoje, de cada 10 pessoas que entram em qualquer PROCON do país, 7 estão ali porque tem algum problema relacionado a dinheiro. Então nós temos que trabalhar uma política pública que cuide disso. O Código de Defesa do Consumidor já trata aí dessa proteção, então nós temos que trabalhar educação financeira junto com a concessão responsável do crédito. Agora, Marcelo, hoje o surgimento da internet, o avanço do comércio eletrônico e essa questão do código ainda precisar ter mais detalhes, mais artigos sobre isso, como que isso é um desafio para a defesa do consumidor atual? É um desafio muito grande, né? Quando o código foi editado em 1990, não existia a figura do comércio eletrônico. Tanto é que o direito de desistência, que você exerce quando você compra fora da loja, lá fala principalmente por telefone. E hoje, raramente, você já compra por telefone. Hoje é o comércio eletrônico mesmo. E, infelizmente, o Congresso ainda não avançou a discussão desse assunto. O projeto está lá desde 2012, junto com o projeto do sobreendividamento, só que o projeto do sobreendividamento, ele virou uma legislação. Hoje é a Lei 14.181. O do comércio eletrônico ainda tramita, então o código precisa de uma atualização para proteção desse consumidor que é vítima muitas vezes dos golpes, vítima do descumprimento da oferta. Então nós esperamos que rapidamente os congressistas aprovem essa legislação, atualizando o Código de Defesa do Consumidor nesse tópico específico que é o comércio eletrônico. Marcelo, enquanto essa legislação não sai, o PROCON também tem iniciativas interessantes, né, para tentar
orientar o consumidor a fugir dessas armadilhas, especialmente da questão dos empréstimos, né, e a falta de educação financeira também. Exatamente. Nós temos todo um trabalho aí através do nosso Instagram, dos nossos outros meios de comunicação, de uma prevenção com relação ao comércio eletrônico. Dicas que são dadas aos consumidores, cuidados na hora da compra. O consumidor brasileiro ele continua comprando muito por impulso, ele não presta atenção na forma de pagamento, ele não presta atenção se aquela empresa de fato é uma empresa verdadeira ou não. Então, através da prevenção, nós temos feito um trabalho aí para ajudar o consumidor não só a evitar essas compras, como também a não se endividar. Em relação aos golpes, vocês fizeram uma campanha bacana que é a Desligue o Telefone, né? Exatamente. Isso foi uma campanha feita já há 2 anos atrás, copiada pelo país inteiro, que é o hashtag Desligue o Telefone. E não é só Desligue o Telefone, é o hashtag Não Responde E-mail, hashtag Não Responde WhatsApp, ou seja, o consumidor está sendo vítima desses golpes diariamente, principalmente o consumidor hipervulnerável, que é o consumidor idoso, que tem uma exclusão digital muito grande. Ele acredita na boa-fé das pessoas, entra num ciclo de confiança e acaba sendo vítima desses golpes. Provavelmente, se a gente fizer uma enquete aí, que eu acho que imagino que todos nós também já sofremos esse tipo de abordagem, esse tipo de golpe. A todo momento eu recebo um e-mail, recebo WhatsApp, eu fico muito atento a isso e é importante essas dicas que o Marcelo está dando aqui pra gente. Parece que toda semana a gente recebe, né? Parece que todo dia. dia. Inferno, né? E uma queixa que agora, eu tenho certeza, né, Marcelo, está explodindo por lá, é o tema dos descontos indevidos de aposentados e pensionistas lá do INSS. Apareceram em várias dessas últimas reuniões que a gente pôde assistir. A operação, né, da Polícia Federal que revelou a fraude, ela aconteceu no fim de abril, mas antes mesmo do Brasil inteiro saber desse episódio, mais ou menos ali 1 mês e meio antes, em março, agora de 25, o Marcelo veio aqui numa reunião da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e trouxe essa informação de que os atendimentos desses casos já estavam explodindo por lá no PROCON, atingindo naquela época o 3º lugar de reclamações, perdendo só para cartão de crédito e para os empréstimos. Aqui até um testemunho, a minha mãe foi uma das pessoas descontadas indevidamente, ela descobriu coisa de 1 mês antes do escândalo estourar, já tinha ido ao PROCON da Assembleia, foi o lugar que a orientaram a procurar, né, quando ela descobriu que tinha sido vítima, e na negociação direta aí com a associação, ela tinha conseguido reaver 2 das 9 parcelas descontadas indevidamente. E aí veio o escândalo e o volume por lá explodiu, né, Marcelo? Deputados têm falado de cifras bilionárias aí desses golpes. Exatamente. Isso começou em 2019, aqui no PROCON Assembleia a partir de 2023. Nós acolhemos esses consumidores hipervulneráveis, porque infelizmente as pessoas não prestam atenção no seu contra-cheque, no seu extrato do INSS, e quem prestou atenção começou a observar descontos indevidos aí de associações às quais eles nunca tinham se filiado. Isso aumentou progressivamente, fez com que o PROCON Assembleia construísse um relatório preciso sobre essa situação. Encaminhamos esse relatório ao Ministério Público Estadual, encaminhamos o relatório à Secretaria Nacional do Consumidor, o país inteiro se mobilizou e nós tivemos aí essas decisões da intervenção da Força Tarefa da Polícia Federal e também da Controladoria Geral da União. Suspenderam todos esses descontos, estão revendo os convênios dessas associações com o INSS graças a esse trabalho. Agora, nossa preocupação maior é a devolução, no mínimo integral, desse valor a todos os associados. Marcelo, você citou aí esse relatório do PROCON e numa audiência pública que a Assembleia fez aqui na Casa, da Comissão de Defesa do Consumidor, o representante da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, Vitor Hugo do Amaral, comentou sobre esse documento. Olha só. Um dos documentos mais completos que nós temos é justamente um documento, um relatório do PROCON Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, que apresenta para essa secretaria os descontos promovidos por associações de aposentados. Foi um documento decisivo, né, nessa discussão. Com certeza, foi um documento preciso e a partir dele, junto com outros PROCONs, criou-se aí essa força-tarefa junto com a obrigação aí do próprio INSS de renovar, refazer o seu convênio com relação a essas associações. Ô Marcelo, e nós cobrimos aqui uma audiência, e eu me lembro de um relato muito assim marcante também de um aposentado que participou lá, vítima do golpe, e falando da extensão que esses descontos indevidos ela toma no orçamento doméstico, principalmente do aposentado, de quem precisa de comprar remédios, medicamentos, né? É o tipo de depoimento que corta a gente, né? Foi do aposentado Neacir de Oliveira, vamos ouvir?
Aí eu falei, não é possível trem desse. A gente já vem para aqui, ganha um mísero salário desse, trabalha 40 anos. Parece que esse dinheiro, pra gente ir no teatro, no Mineirão, não, esse dinheiro é pra comprar remédio, menina. Falei com a moça lá do sindicato. Compra remédio, falta pra comer. Roubar de rico tá muito errado. Mas roubar de nós, pobre, que não tem nada mesmo, acho que chegamos no fim mesmo da honestidade, né? Vocês devem ter visto isso o tempo todo lá, né, Marcelo? Exatamente. Inclusive o caso Soneacir é um caso emblemático, porque a empresa mandou uma gravação da contratação e a gravação era de uma mulher. Porque o nome Neacir levou a entender, era um homem ou uma mulher. A empresa lá chamou uma mulher para fingir que chamava Neacir, e aí chegou nesse absurdo. Isso foi noticiado aí numa rede nacional para mostrar que absurdo é o descontrole e a falta de monitoramento do poder público em cima desses convênios. Agora, Marcelo, outros casos importantes, com milhares de consumidores lesados também. Me lembro o caso do 123 Milhas, também a comissão atuou nesse caso, não é? Exatamente. O importante lembrar que as comissões temáticas da Assembleia, as técnicas, o cidadão acha que o parlamentar ele tem que apenas fazer lei e fiscalizar. O instrumento de audiência pública ele é espetacular. Você consegue trazer para o parlamento, a sociedade, os fornecedores, os próprios parlamentares para discutirem temas importantíssimos e com consequências importantes. Nós estamos falando de telecomunicações, em 2014 nós tivemos a primeira CPI da área do consumidor na Assembleia Legislativa. Se eu não me engano... Nós trabalhamos com telecomunicações na época. Se eu não me engano, Marcelo, me corrija por favor, eu acho que o caso da 123 Milhas é que tirou a liderança naquele ano das telecomunicações. Exatamente. Tivemos um trabalho, inclusive, exaustivo do Ministério Público Estadual e da Defensoria Pública Estadual. Impetraram ações judiciais com relação ao 123 Milhas, também com relação ao hotel urbano, que são essas plataformas aí de intermediação das negociações. Mexeu naquele ranking ali, né? Exatamente, mexeu como mexeu a situação dos aposentados. Quem ia imaginar que em segundo e terceiro lugar estaria reclamação de aposentado por desconto de associação? Isso que é a defesa do consumidor. A gente tem uma fala, né, de uma participante nessa audiência pública sobre 123 Milhas, de uma família de 13 pessoas que pagou uma viagem para Natal para comemorar o aniversário de uma criança. E aí nisso a gente pode até rodar aí para ver, né, exatamente a humanização desses relatos aqui contidos nessas audiências que o Marcelo falou agora. Vamos ouvir. Nós somos um grupo aí que dispomos, o grupo todo, de uma média de 14 mil. A gente não está falando só de promo de R$100, 200, o que também seria importante. Envolvemos também crianças, porque mexe com a gente, mas não mexe com nossos filhos, né? Iríamos comemorar aniversário de uma criança de 10 anos. E isso aí, assim, não é fácil para a gente dispor desse dinheiro. A gente está quase que desde o início do ano, né? Pagando, parcelando. E não somos um grupo que podemos pensar assim, então tá cancelado, vamos para outro lugar. Não, acabou o sonho. Essa aí é a Leilane de Souza, ela foi ouvida na Comissão de Defesa do Consumidor. É quando a gente vê as histórias reais por trás dos números que são divulgados nesses escândalos, né, Marcelo? Exatamente, por isso é que o Código de Defesa do Consumidor ele é muito sábio ao dizer que é um dos direitos básicos a prevenção e reparação de danos materiais e morais também. E é interessante, Marcelo, quando a gente olha para essa história da defesa do consumidor, aqui na Assembleia, no PROCON também, cada momento da história inclui uma demanda prioritária na pauta, né? Entra um tema que mobiliza os consumidores e aí deságua isso no PROCON aqui. Exatamente, né? E engraçado, o tema nosso, da nossa preocupação agora, quando eu falo nossa, é dos órgãos de defesa do consumidor do país, são as apostas virtuais. BETs. Exatamente, as BETs. Nós já estamos preocupados com as BETs. E qual que é a preocupação que os órgãos de defesa do consumidor estão? Superendividamento. E essa história das BETs tomou uma dimensão que ninguém imaginava, né, Marcelo? Exatamente. Hoje o celular é um verdadeiro cassino virtual, né? As BETs entraram nas famílias brasileiras, estão causando superendividamento, então nós temos que nos preocupar com a prevenção a esse superendividamento e os cuidados realmente com a publicidade das BETs. Hoje existe uma legislação federal que regulamenta esse assunto e o descumprimento é diário com relação aos critérios de publicidade das BETs. É um tema
que relevante, todos os PROCONs do país estão analisando, mas a preocupação maior é o superendividamento em razão das apostas virtuais. O que se tem de proteção ao consumidor? É só essa questão da publicidade em relação às bets? Não, na verdade nós temos vários trabalhos. A legislação, a Lei Federal 14.790, ela trata dos assuntos de publicidade, a preocupação dos cadastramentos, dos jogos com relação aos menores em escolas, e está havendo um descumprimento disso. Então, o ataque à publicidade que não está cumprindo a legislação é um ponto, e o outro lado, desenfreadas apostas causando superendividamento ao consumidor, e a própria legislação pede que se oriente com relação a isso, ao risco do endividamento, e isso não está acontecendo. A própria aposta teria que orientar quando a pessoa entra lá. Exatamente, mostrar. Não adianta você colocar lá que jogue responsavelmente, né? O jogo responsável. Para mim, o jogo responsável é não julgar. Sim. Então isso tem que ser mais enaltecido e não está sendo. Agora, Marcelo, até harmonizar esses direitos, muito disso, isso causa muito problema, e isso tudo acaba desaguando no PROCON. E por um lado, o PROCON tem conseguido bons índices aí de resolução, e isso deixa de desaguar na justiça, que a gente sabe também que está sobrecarregado com muita coisa para discutir, né? Então é importante esse papel dos PROCONs na conciliação. Exatamente, você colocou 2 pontos importantes. Legislar é uma tarefa difícil, então eu acho que é importante, se a sociedade está envolvida, se os empresários estão envolvidos, se o poder público está envolvido, uma discussão com todos os atores antes da legislação entrar em vigor é importante, porque os fornecedores vão ser impactados, então você não pode colocar uma obrigação sem conversar com eles antes. Então acho que isso faz parte de uma lei que vai se tornar eficiente e eficaz para o cidadão. E o PROCON, em contrapartida, quando há o descumprimento da legislação, dos princípios básicos dos direitos dos consumidores, ele atua não só de forma preventiva, como também ali com conciliação entre fornecedores e consumidores. E é um feliz número. O PROCON Assembleia tem um percentual de acordo da ordem de 86%. Ou seja, olha quantas pessoas que deixaram de ir ao Poder Judiciário em razão disso. A gente chama exatamente da desjudicialização das relações de consumo, o trabalho dos órgãos de defesa do consumidor. Pegando um gancho no que o Marcelo falou da importância, né, da questão da legislação, até dos entes todos tomarem ciência das legislações e colocá-las para serem cumpridas, a gente pode fazer um exercício aqui também de uma outra atuação importante da Assembleia que contribui para esse trabalho do PROCON, que é exatamente a aprovação de leis estaduais nessa área de defesa do consumidor. Então, segundo o Fórum Técnico Direito do Consumidor, a Assembleia já aprovou mais de 100 leis nessa área. A deputada Carol Caran, que já foi estagiária lá no PROCON Assembleia, sempre diz isso com muito orgulho, né, Marcelo? Lá nas reuniões da comissão, ela foi até mais específica no número. Segundo ela, 113 leis que a gente tem estaduais que tratam aí sobre questões do consumidor. Leis essas que, claro, materializam aí a solução de questões de consumo e que chancelam, consolidam direitos, aí muitas vezes a partir de situações que antes da lei bateram as portas da Assembleia, desses espaços de interlocução aí com o consumidor. A gente tem uma lei de 2025 proibindo a exposição de imagens discriminatórias ou degradantes de mulheres em banheiros de estabelecimentos comerciais. E é interessante aqui porque é uma lei de autoria coletiva. Vários deputados da esquerda à direita são autores dessa lei. Tem uma lei de 2021 que obriga empresas de telefonia fixa e móvel a divulgar em seus sites tabelas de serviços prestados com as respectivas tarifas, do deputado Sargento Rodrigues, do PL. Tem muitas leis assim de transparência para o consumidor. Uma lei de 2017 proibindo fornecedores de impedir ou dificultar que o consumidor escolha o posto de assistência técnica autorizada durante o período de garantia desse produto. Essa lei é do ex-deputado Fred Costa, que, na época que ele era do PEN, do Partido Ecológico Nacional, hoje ele é deputado federal. Tem uma lei de 2011 que torna obrigatória a oferta de serviço de teleatendimento gratuito pelas empresas que não mantêm escritório de atendimento ao consumidor. Essa do ex-deputado estadual, atual deputado federal Gilberto Abramo, do PRB. Então a gente tem um vasto, e isso são várias outras, né? Mas aqui a gente tem um apanhado, um exemplo de quão plural é essa atuação em defesa do consumidor promovida aqui pela Assembleia a partir da articulação, da interlocução com a sociedade, muitas vezes, né, Marcelo, a partir de escuta do que chega aqui nas audiências públicas e também de episódios que você até relatou recentemente. Às vezes as legislações são propostas a partir de experiências dos próprios deputados, tendo ali alguma situação de consumo que eles
veem que é possível de aprovar, de apresentar um projeto de lei específico para aquela questão. Né? Heitor, e para complementando aí a sua análise, né, a gente vê na prática que no dia a dia da cobertura, muitas dessas leis também, às vezes elas surgem num caso específico do PROCON, que isso chega na comissão, e essa parceria do PROCON com a Comissão de Defesa do Consumidor é ajudando na criação de novas leis aí de proteção. Exatamente isso. É um papel importante do PROCON Assembleia com relação à comissão, é subsidiar os trabalhos da comissão com as ideias legislativas, fomentando a existência de audiências públicas, que eu falei anteriormente, é espetacular a audiência pública. E através disso aí, as legislações vão acontecendo por essas ideias. Né? Nós temos legislações aí interessantes, como aquela que obriga o fornecedor a falar num papel, escrever num papel, num documento, qual que é o turno de entrega do produto. Se vai ser de manhã, se vai ser de tarde, se vai ser à noite, para que o consumidor não tenha de ficar o dia inteiro esperando, fruto de um caso concreto, de um parlamentar, que hoje é legislação. E às vezes cumprem, preenchem brechas que o código não consegue contemplar, porque há uma infinidade de problemas mesmo, né? Que são muito específicos, né, Marcelo? Exatamente. Eles suplementam, complementam o que o código deixou de colocar com especificidades, principalmente com relação ao direito de informação. Várias legislações, que foi bem falado pelo Heitor aí, elas reforçam as informações que os consumidores têm que ter no estabelecimento comercial com relação aos seus direitos. Né? Então, porque muitas vezes a gente não sabe, né, Marcelo? Apesar de toda a divulgação, muitos consumidores ainda não sabem. A gente não sabe, né, de tudo que a gente tem direito. A grande maioria das situações nós não sabemos. Uma coisa muito simples, política de troca. O estabelecimento comercial ele não é obrigado a trocar o produto. O produto tem que ter defeito, tem que dar um tempo de reparo. Então essas informações para o consumidor são importantes, porque ele tem que ser também detentor dos seus deveres, não só também dos direitos. E a legislação procura exatamente trazer essa educação para o consumo. Ô Marcelo, a gente sabe que no Brasil a legislação consumerista ela é basicamente federal. Os estados têm um poder concorrente, né, de complementar. Que tipo de desafios o legislativo estadual tem e ele pode entrar para ajudar a reforçar essas garantias? Na verdade, são ideias importantes para que nós implementemos melhor a política estadual das relações de consumo. Por exemplo, nós temos hoje em Minas Gerais, 853 municípios. Menos de 300 municípios possuem órgãos de defesa do consumidor. Então, esse é um trabalho a ser estudado. O que está faltando para que todos os municípios mineiros tenham órgãos de defesa do consumidor capacitados em condições de assegurar aí o atendimento técnico e jurídico ao consumidor? Isso se reflete também no Brasil, Marcelo? Isso reflete no Brasil. Em torno de 20% dos municípios brasileiros não possuem órgãos de defesa do consumidor. Então, isso é um trabalho importante. A efetiva aplicação da política estadual das relações de consumo. E outras situações legislativas que o Estado pode legislar, porque você vê isoladamente aí um município faz uma lei, mas aquela lei é só para aquele município. Vou dar um exemplo simples. Nós temos uma lei em Belo Horizonte que diz claramente que a gorjeta ela é opcional. Nós não temos a mesma lei no âmbito estadual. Então fica uma ideia. Lembrando que aqui em Minas o PROCON também ele tem um trabalho de apoio, né, ao município que quiser abrir um PROCON, fortalecer a defesa do consumidor municipal. Exatamente, né? O PROCON estadual em Minas Gerais ele é um órgão integrante do Ministério Público Estadual que já faz um grande trabalho aí nos PROCONs regionais para aumentar a quantidade de PROCONs, mas o PROCON da Assembleia tem um trabalho específico para aquelas câmaras municipais que queiram criar os PROCONs na Câmara, onde não existe na Prefeitura. Então, eu acho que a união desses esforços aí dos órgãos públicos, até mesmo das entidades civis de defesa do consumidor, vão fazer com que Minas Gerais, que já é considerado um dos melhores celeiros de defesa do consumidor nesse país, aprimore cada vez mais a sua política de defesa do consumidor. Gente, e lembrando que tudo isso que a gente discutiu aqui é tema de um fórum técnico, né, que a Assembleia Legislativa de Minas realiza para marcar os 35 anos do Código de Defesa do Consumidor. Por isso, vamos terminar ouvindo a deputada Carol Caran, do Avante. Ela é vice-presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, que o Heitor citou aqui no programa, porque foi ela quem pediu a realização de todo esse debate aqui na Assembleia.
A gente tem a ideia de trazer a modernização da legislação consumerista para o estado de Minas Gerais. A partir desse fórum técnico, ouvindo todos os campos da sociedade, as entidades civis, o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, PROCON, Ministério Público, Defensoria Pública, ouvir dentro da Casa do Povo, da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, quais são as angústias da sociedade, é muito importante para que a gente consiga ter mais embasamento para legislar de forma efetiva para a população. E lembrando que a gente encontra todas as informações sobre esse fórum no almg.gov.br. Marcelo, muitíssimo obrigada pela presença aqui no Politiza. Eu que agradeço, né? Satisfação e prazer enorme falar sobre esse assunto e com vocês. Prazer enorme te receber. Que teve também as participações dos meus colegas Heitor Peixoto da TV Assembleia. Obrigada, Heitor. Eu que agradeço, um abraço a todos. E Luiz Felipe Balona, repórter da Rádio Assembleia. Obrigada, Balona. O Grazi, eu que agradeço a participação e a gente falar da defesa do consumidor aqui com o Marcelo. Balona que apresenta toda terça-feira o Procon Assembleia junto com o Marcelo Barbosa, publicado na nossa página, no portal da Assembleia, que você já sabe qual é, lmg.gov.br. Essa foi mais uma edição do Politiza. Se você gostou, compartilhe, divulgue. Eu, Graziele Mendes, fiz produção e edição deste episódio. A sonorização é de Luciano Moraes. A revisão geral de Rosângela Rabelo. Identidade visual de Clarice Maia. Todos os episódios do Politiza estão no portal almg.gov.br/rádio. Você também encontra o nosso podcast no Spotify, Deezer, Apple, Amazon Podcasts, Anchor, Radio Public e no canal oficial da Assembleia de Minas no YouTube. Até a próxima! Este podcast é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais.